Dali gurizada, Biblicamente Podcast, episódio 24 da nossa série do Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 6. Hoje a ideia é terminar o capítulo 6, ainda tem o 7, não é o fim. Estamos perto, mas ainda não é o fim. Tu já sabe, tu é de casa, a ponta da mesa é tua. Pega o teu café, o teu líquido aí, administra com sabedoria, sempre te inscreve aqui no canal, ativa as notificações, dá o joinha. E a gente tem uma novidade. A gente vai experimentar um formato. No final dessa série, a gente vai responder todos os comentários que tiveram durante ela. A gente ainda não tem muitos no momento, mas se tu comentar, a gente vai ter um episódio aqui só, sem muito roteirizado. A gente vai estar com a Bíblia aberta, respondendo. Pode ser dúvida, pode ser xingamento, pode ser que gostou, pode ser que não gostou. Então, comenta aí e teu comentário, alguns episódios para frente, depois do final da série, a gente pode fazer. Se isso der certo, se der o engajamento, que a ideia é a gente pensar a Bíblia junto. Então, se tu pensar com a gente, não tem por que a gente não expor o comentário, né? Então a ideia é pensar a Bíblia, a tua dúvida pode ser a dúvida de alguém. Isso é muito importante. Tua dúvida pode ser a dúvida de alguém. E pode ajudar a vida de alguém. Então, a gente está dando liberdade para tu produzir junto com a gente. A gente quer dar espaço, quer dar voz, seja ela contrária, seja ela na mesma direção, seja dando um outro ponto de vista. A gente não é o detentor da verdade, a verdade é a palavra. E a gente quer profundidade. Daqui a pouco a gente não foi tão fundo quanto tu e tu pode ajudar a gente um monte. Então, comenta aí. As nossas redes sociais vão estar aqui embaixo. E Zeca, Jadeco, meu amigo. Cara, já começou com um monte de piada pronta, né? já. Eu quero ver o que a gente vai comentar nesse episódio específico sobre os comentários das nossas mães. Pois é. Minha mãe só comenta no Instagram. Ela não Bom sabe comentar demais. no YouTube. E depois eu lembrei de um outro comentário. Eu li hoje, cara, eu nem tinha visto aquele Ah, comentário lá em algum story que a gente fez. Só faltou nessa mesa uma bebida destilada para ser um podcast de verdade. no Instagram? Foi no Instagram, cara. Que loucura, meu. Boa. Vale a gente falar também que essa ideia desse episódio nem nossa é. Isso Aham. já foi ideia do Ramon, né? Que é um cara que tá com a gente aí praticamente desde o começo, Sim. assiste tudo, vira e mexe, deixa um comentário. Então, Ramon, valeu pela sugestão, valeu pela ideia. Às vezes ele se encabula de comentar, cara, comenta aqui, vai estar, a gente vai responder, a gente vai comentar, independente de qual for o comentário. Vai ser essa a regra. É isso aí. Azar. Dúvida, sugestão, Azar. xingamento. A nossa ideia, como o Jader disse, é que vocês possam construir com a gente. Às vezes a gente não aborda um determinado ponto de vista e quem sabe tu pode deixar isso no teu comentário aí nesse vídeo. Sim. Sejam bem-vindos, a gente está já na finaleira do capítulo 6, lá do Sermão da Montanha. A gente, se Deus quiser, no próximo episódio vai chegar no versículo, um dos mais citados por nós, que é o 7.1. Vai ter um episódio só sobre o 7.1, uma 7.1, que é a Bíblia de muita gente. É. Para muita gente só está escrito isso na Bíblia, que Sim. é o famoso não julgueis. Mas hoje o assunto é a providência divina. A gente não está falando de nada solto, Jesus está construindo um raciocínio e a gente quer conectar tudo isso para que o nosso entendimento bíblico seja amplo e também simples, da melhor maneira possível. Sejam bem-vindos, vamos embora. Boa. Abriu tua Bíblia, fechou teu evangeliquez, né? Então, comenta aí. Aproveita enquanto ainda tem algum nível de liberdade de expressão no país e comenta. A gente não sabe como vai ser daqui para frente. Que guri, cara. Mas comenta, vamos lá, vamos pensar a Bíblia. O objetivo do Biblicamente está escrito aqui na nossa canequinha, embaixo do nosso logo, é simplificando o pensamento bíblico. Essa é a ideia, é ser não simplista, mas Sim. ser simples, acessível. Sim. Então, bora aí mergulhar e vamos começar então a nossa leitura? Vamos embora. Como é que a gente recomeça sempre? Recapitulando. Por quê? Não deu esquizofrenia, Jesus não dormiu do episódio passado pro nosso, ele pregou isso tudo numa sentada, num dia. E no último episódio a gente terminou lendo Mateus 6:24, que diz o quê? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas, ou dependendo da versão, a Deus e a Mamon. Vale a gente lembrar então que a gente está falando, Jesus está falando sobre um tema, né?
Então, Mateus 6 começa, né, mais uma vez com as obras de justiça, com a oração, com o jejum, depois vem os tesouros no céu, que a gente tratou nas duas últimas partes, a luz do corpo, né, os olhos são a lâmpada do corpo. A janela da alma. Não são a janela da Não alma. é a janela da alma. Pra quem não entendeu isso, vai ver as partes passadas aí. E a gente chega nesse versículo falando que ninguém pode servir a dois senhores, né? E é uma coisa simples, né? Sim. Quando tu se dedica a algo, automaticamente tu abre mão de outra coisa. Porque a gente não consegue fazer duas coisas efetivamente ao mesmo tempo, né? Então, e aí a gente precisa começar o texto de hoje assim. Mais alguma coisa do contexto que tu acha que vale destacar aqui? Sim, não é nem só a questão de a palavra dedicar talvez não seja ideal. Porque dá para se dedicar a duas coisas. Tu consegue te dedicar à tua vida pessoal. Não simultaneamente, né? Não simultaneamente. Mas a palavra aqui é muito mais forte do que dedicação. A palavra aqui é servir. E dizem, eu acho até que é verdade. Ai. Eu não lembro. Não, mas eu acho até que é, cara. Dizem que esse texto do Novo Testamento é a única coisa que é chamada de Senhor além de Deus. É a única vez que Jesus chama alguma outra coisa de Senhor. É só quando ele vai falar sobre riqueza. Isso é uma curiosidade curiosa, né? Fazendo o plágio lá do pessoal. É uma curiosidade curiosa. Jesus nunca chama nada de Senhor além do Pai, além de Deus. Nesse texto, ele coloca um segundo possível Senhor do coração humano, que é a riqueza. Isso é interessante a gente perceber. Então, não é só sobre se dedicar a algo. A gente consegue se dedicar, talvez... tu consegue te dedicar ao teu trabalho, tu consegue te dedicar à tua esposa, tu vai gerenciando o teu tempo. Aqui a questão é muito mais profunda. Aqui a questão é o servir. É o tornar-se escravo de. Porque ser servo é isso, né? A gente romantiza a palavra servo como se fosse, nossa, que o cara é um servo de Deus. Não. A palavra servo é escravo. É tu ser escravo de Deus. Ou tu ser escravo das riquezas. E é esse o contexto do que Jesus está falando. Esse é o contexto que a gente percebe que é uma construção. Então não são textos separados. Tesouro no céu, os olhos como a lâmpada do corpo e o servir somente a um Senhor, não é nada separado, assim como o que a gente vai começar a ler hoje, que é a partir do verso 25, não está desconectado dessas coisas. Na verdade, Jesus está falando todo esse tempo, todos esses versos, ele está falando da mesma coisa. Ele está falando sobre a nossa relação com riquezas. A gente já teve uma parte só sobre isso, ou duas partes talvez, e hoje a gente entra... Cara, uma voz antiga diz, nem é tão antiga assim, mentira. Uma voz diz que talvez seja a parte mais difícil do ser cristão, é o que a gente vai tratar hoje. Talvez a parte mais difícil do cristianismo é confiança. É o bom e velho Salmo 37, a gente até vai ler, tá aqui, que é entregar e confiar. Botar roupa de crente, ir numa igreja, cantar música crente, ouvir louvor, tudo isso é muito fácil. Agora, tu entregar as coisas para Deus e confiar que Ele vai fazer, esse é um outro patamar, e é sobre isso que Jesus está falando. E é sobre isso que a gente vai trocar ideia hoje. Excelente. Então vamos lá? Bora. Quer começar aí no 25 ou eu começo? Deixa só eu dar um gol aqui. Mateus capítulo 6. Então a gente continua o Sermão da Montanha. A partir do verso 25 diz o seguinte: Portanto vos afirmo, não andeis preocupados com a vossa própria vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à sua jornada de vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor da sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo, que iremos comer, que iremos beber, ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso.
mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo. É isso, gente. Até o próximo episódio. Brincadeira. Esse é o Brincadeira. trecho, né? É o Agora trecho, a gente sim. vem martelando. Cara, foi legal que tu leu o corrido. Eu ia até perguntar se tu não ia parar numa parte, mas foi bom que tu leu o corrido. Ele falou, portanto, 3 vezes. Ele tá encerrando os colchetes, né? Ele tá encerrando. O que é legal? Os 3 portantos, 2 deles vem preocupação. 25. O 25 diz o quê? Ah, o meu no 25 aqui começa com Portanto. por isso. O teu começa com portanto. Sim. Mas, então, os 3, na verdade, vêm. Ó, o 25. Por isso, digo a vocês, não se preocupem. 28. Não. O 31, perdão. O 25 foi o primeiro, 31 o segundo. Portanto, não se preocupem dizendo. E o 34. E o 34, não se preocupem dizendo. Então, a gente vê que é uma conclusão, porque Jesus falou 3 vezes, portanto. E o cerne desse trecho que a gente está lendo agora não está descolado, né? A conclusão, ela está concluindo uma ideia que está sendo construída antes, né? Isso é óbvio. É a preocupação, né? A gente vai aprofundar mais o que essa preocupação quer dizer, mas ela é a preocupação. Esse é o principal assunto que Jesus está dando. E o que é legal, né? A gente fala isso, acho que praticamente toda série a gente fala. Quando Jesus repete algo, quando a Bíblia repete algo, ela está dando ênfase. E se a Bíblia está dando ênfase através da repetição, é porque esse assunto, esse tema, esse aviso que ela está dando é algo importante. Então, vale um destaque da nossa parte. Então, acho que o principal ponto de partida é o que esse texto está falando sobre as preocupações, né? E a gente vai entender o que é essa preocupação, até onde é natural, até onde é prejudicial. E é legal a gente entender essas coisas. O que tu notou dessa leitura corrida aí? Como é que é o teu verso 25 aí? Vamos ponto a ponto, vamos ler o verso 25. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais importante que o alimento? Não é o corpo mais do que as roupas? A minha também fala sobre preocupação, a NVI, se eu não me engano, e já deixa eu ver aqui. Eu acho que a RA vai falar sobre ansiedade. Não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. A ARC, acho que vai ler. Então, o grande ponto aqui, Jesus ele está falando sobre juntar tesouros no céu. Sim. E o contraste é juntar tesouros na terra. E a gente viu que esse juntar o problema, da mesma forma que a gente viu em Tiago, o problema não é ter riquezas ou ter bens, o problema não é esse, o problema é acumular ao ponto de deixar essas coisas estragarem e tu não dar um destino certo, principalmente tu não usar essas coisas para a glória de Deus. Jesus vai falar sobre os olhos, e quando ele fala em olhos, ele não está falando sobre os olhos são a janela da alma, não. Ele está falando sobre o foco, aquilo que a gente dá o foco. Se damos foco à busca desenfreada pela riqueza, todo o nosso corpo vai ser trevas. É isso que Jesus fala. Se a gente dá foco para juntar tesouro no céu, todo o nosso corpo vai ser luz, porque os olhos são o foco, são aquilo que ilumina o nosso corpo. Ninguém serve a 2 senhores, e agora, portanto, Jesus vem concluindo as ideias, ele vai abraçar, ele vai levantar essa questão. Portanto, concluindo, não sejam ansiosos. E hoje, a gente vive, talvez, a gente não sabe o futuro, né? Mas olhando para trás, talvez a gente pode dizer que é o tempo de maior ansiedade da história. Cara, a gente é ansioso por tudo. Sim. A gente é ansioso por tudo. Eu comecei a ler o livro hoje ali, e é um livro bom demais, falando sobre fé e racionalidade. Cara, muito bom, muito bom. Até postei no Instagram mais cedo. E ele vai falar sobre isso. E é curioso que o cara, quando ele fez esse discurso, foi lá em 1970. Uma voz antiga. Uma voz muito antiga, 1970 e pouco, se eu não me engano. E ele fala sobre pessoas tão ansiosas que não têm tempo nem de sequer sentar para ouvir um sermão. Cara, pensa em nós hoje. Se matando para fazer um reel de 1 minuto e meio.
Pensa em nós hoje com o celular na mão e quando a pessoa não nos prende nos 3 primeiros segundos, o que a gente faz? Pum. Passa fora. Porque a gente não tem paciência de esperar para ver o que aquela pessoa vai falar, se é algo bom ou não. Então, é o tempo de, eu acredito que seja de maior ansiedade da história. Eu já ouvi, tá? Daí procurem as fontes aí, mas dizem que é um estudo de psicólogos, Aham. cara, que os níveis de ansiedade de uma criança hoje de 5 a 6 anos são os mesmos de um adulto de 30, 40 anos pós-guerra do século XX, Imagina. sabe? Ou a questão do celular, né? Dizem que ele prende muito Uhum. porque é a recompensa com pouco esforço. Dopamina, Isso, aquela coisa errada toda. exato. Diz que o cérebro ama a recompensa com pouco esforço e a Uhum. gente fica ali. Uhum. E fica aí, porque é muito fácil, só Uhum. tu mover o dedo, né? Uhum. E só que isso acaba gerando muito impacto na gente, Uhum. né? E além de roubar nosso tempo, um monte de coisa, né? Uhum. E chegou a achar aí a Na, versão? na, na, já na RA, E como é que diz aí? não andeis ansiosos. Ansiosos. Então, esse preocupado não é a mera preocupação, tem algo para resolver. Não, Uhum. é esse ser ansioso. Cara, e a gente estava conversando antes. Eu já tive que eu me lembre, uma crise de ansiedade. E é um troço terrível. Uhum. Porque te pega do nada e parece que o mundo tá acabando ali. Que vai ser. Sim, É o final, não tem para sim. onde ir. Por que Jesus está levantando isso? Porque a ansiedade ela depõe contra uma coisa muito importante. A ansiedade ela trabalha contra a fé. A ansiedade trabalha contra a fé. E isso é um ponto que eu acho que a gente até falou sobre isso antes. Aham. A fé bíblica não é mera crença. A fé bíblica não é simplesmente acreditar. A definição bíblica para fé não é só acreditar. A definição bíblica de fé é muito mais profunda. E essa definição bíblica de fé que a gente vai ver daqui a pouco, ela é inatingível para aquele que vive ansioso, para aquele que vive. Qual é a definição de ansioso? A gente anotou em algum lugar, né? Aqui, ó. Estar preocupado com, cuidar para providenciar. Esse é o ponto. Por que Jesus está falando disso? Porque ele está falando de recursos, ele está falando de Comida, riquezas, bebida, alimento. comida, bebida, estar cuidando sempre para providenciar algo. Sim. E a gente já leu o trecho todo e fica evidente até na divisão aqui dos textos da minha Bíblia, Uhum. descanso na providência divina. E Por que não é mais na riqueza exacerbada. isso, É no isso aí, básico, já né? é do básico. Por que eu digo que a ansiedade depõe contra a fé? Porque a fé, ela está sustentada, ela está baseada na providência. Uhum. A fé ela se baseia na promessa de Deus. A fé Sim, se baseia no que Deus disse que fará, sim. independentemente se eu sei como ele fará ou não. Na maior parte das vezes eu não sei como Deus vai fazer. Uhum. Então, se eu estou sempre querendo providenciar as coisas, eu não vou conseguir esperar que Deus providencie as coisas. Esse é o grande ponto da ansiedade. A gente até pontuou aqui, né? Quais são, então, vamos voltar para o roteiro. Uhum. Quais são, então, os 3 problemas da ansiedade? Por que Jesus está dizendo, não andeis ansiosos? Primeiro, todo ansioso, ele não descansa. Não tira férias? Até tira, mas a cabeça não descansa. A gente falou, eu não lembro se foi no 23 parte 1 ou parte 2, eu comentei do caso do cara que desenvolveu uma doença física, só que Ele não dormia, né? não é não dormir. Esse cara ele tem no episódio eu não especifiquei, né? Eu sou Uhum. bem burro. Esse cara ele desenvolveu um negócio que ele tem um soluço crônico. Imagina uma vida 24 horas por dia soluçando. Cara, ele dorme soluçando. Ah, que loucura. E não é assim um soluço a cada. Não, é toda hora. Agora, claro, ele já está com isso há muito tempo, então ele já vem tentando se acostumar e ele fala, e quando percebe que vai vir, ele segura a respiração, mas, cara, imagina isso. E tudo isso do psicológico. Do quê? Do que ele mesmo disse. Mesmo quando eu paro, a minha cabeça está sempre preocupada em como ganhar dinheiro.
Por quê? Porque ele quer ficar rico? Pode até ser também, mas porque ele quer providenciar. Isso não é a definição que a gente leu de ansiedade? Sim, estar preocupado com cuidar para providenciar. E essa definição não é a definição do dicionário, não, é a definição da palavra grega usada no texto bíblico. Sim. Então, ansiedade, no texto que Jesus, que a gente está lendo, na citação de Jesus, não andeis ansiosos, não vivam preocupados em como vocês vão providenciar as coisas. Sim, por isso que até tem versões que usam preocupação e ansiedade, né? Isso aí. Então, primeiro ponto, o ansioso não descansa. Cara, é esse caso específico. O cara dorme pensando em como que ele vai providenciar as coisas. Sim. Como que eu vou conseguir resolver as coisas. E a gente tem um salmo dizendo o qual que deve ser a nossa postura, né? Salmo 37, versículo 5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e o mais ele fará. Então, entregar e confiar. Né? Acho que eu vou deixar que tu deve ter umas frases de efeito sobre esse salmo, eu já tive pregando isso daí. Cara, não, para mim é o exemplo mais simples possível, tá? Que eu sempre dou do meu óculos. Tipo assim, sem óculos eu não sou ninguém, cara. Sim. Eu não enxergo. O Jader da minha frente vira um vulto. Então, uma coisa é o exemplo que eu dou, eu tirar o óculos e entregar pro Jader. Só que na minha cabeça, a câmera tá aqui. Ah, tá. Aonde que tá apontando? Uma coisa é eu entregar o óculos, outra coisa é eu confiar que o Jader vai cuidar o suficiente para no final da gravação me devolver de uma forma que não tenha quebrado meu óculos, que não tenha arranhado meu óculos, que não tenha sujado. Esse é o coração do ansioso. Ele até diz que entrega, mas ele não confia no cuidado. E esse é o ponto que Jesus está levantando. Confiar na providência de Deus é o que o salmista diz. E esse é só um de vários outros textos que a gente poderia usar de Salmos, Provérbios vai ter também, a gente vai ler alguns, mas, cara, providência é um assunto que está na Bíblia inteira. Sim. Confiança no que Deus fala, a gente no Éden, qual foi a dúvida que a serpente levantou? Cara, o que Deus disse sobre a árvore? O que Deus disse sobre o fruto? E aí a mulher não confia no que Deus diz, cai na ladaia da serpente. A mulher e o homem estão juntos na hora de comer o fruto, certamente. Não teve lapso temporal. Sim. Esse é o problema. E por isso Jesus está tratando, e por isso ele está encerrando o assunto riquezas, servir ou não a dois senhores, com isso. Não andem ansiosos, não se preocupem em providenciar as coisas. E aí a gente pode ligar o texto dos Salmos. Entreguem e confiem. Esse é o grande ponto. Sim. E essa é a frase, né, que eu disse anteriormente. Talvez seja a parte mais difícil do ser cristão. É entregar as coisas para Deus e confiar que Deus vai fazer. Por que é difícil? Pelo segundo ponto sobre a ansiedade. Porque para o ansioso, para a pessoa que sofre de ansiedade, ele só acredita naquilo que é palpável, ele só acredita no que ele vê no aqui e agora. Cara, o ansioso não consegue esperar para amanhã, mano. O ansioso ele não consegue esperar nada, que dirá esperar uma promessa que Deus nem disse quando que ele vai cumprir. Ontem, a Raquel, a minha filha, estava falando sobre a história de Abraão, né? Ela teve que fazer um trabalho na escola sobre religião e falava de Abraão. E aí ela estava estudando sobre isso. E ela dizendo, pai, tu sabia que Abraão teve que esperar 14 anos para o cumprimento da promessa? Tu sabia que depois, quando Abraão e Sara forem engravidar, Deus promete e só um ano depois vai acontecer? Cara, imagina isso na nossa vida. Receber uma promessa de Deus e demorar tanto tempo assim para acontecer. Cara, Sansão não, e Noé. Noé, dizem 120 anos. Que for 100 a 120 anos. Sim, 120 desde anos. o que Deus falou para ele construir a arca até chover. Tá? Esse lapso temporal não se tem certeza, né? Mas a tradição cristã conta que, cara, imagina, e tu construiu um caco de um barco e a gente não sabe que ferramenta, até o nível ferramental, mas não era alto, para construir para um troço que nunca tinha acontecido. O livro de Enoque, se eu não me engano, é um livro apócrifo, não é aceito como inspirado, mas spin-off da Bíblia.
É o spin-off da Bíblia. É uma série derivada do Velho Testamento. Esse livro diz que Noé pregou durante 100 anos. A primeira vez que Deus fala, e é por isso que Pedro vai chamar Noé de pregador da justiça. A Bíblia não diz, mas o livro de Enoque diz. E nos tempos de Jesus, o livro de Enoque era bem mais aceito do que é no nosso tempo. Então, Pedro vai chamar Enoque de pregador Noé de pregador da justiça por isso. Porque Deus fala a primeira vez, Noé passa 100 anos pregando para que o povo se arrependesse dos seus maus caminhos, e quando o povo não se arrepende, Deus fala de novo, e aí tem mais um lapso de 120 anos. Cara, isso a gente não consegue calcular, talvez, comparar os 120 anos com o nosso tempo, porque a vida naquele tempo era diferente, mas... Se o Uber demora 7 minutos hoje, a gente acha já tá nervoso, já quer cancelar a corrida. O problema do ansioso é esse, cara. Tudo tem que ser palpável, tudo tem que estar ao alcance do que eu posso fazer. Se passa da minha alçada, já é problemático. Sim. É o lance de realmente confiar. Né? Tipo assim, tu não está no controle. No controle. A gente não queria, não dá pra, não tem tempo de aprofundar o quanto o texto merece, mas acho que dá pra fazer um paralelo legal com Ezequiel 47, da água, né? Que dá nos tornozelos, nos joelhos, nos lombos, até não dá mais pé. E aí o cara tem que nadar. Acho que esse nível que o cara tem que nadar, onde ele é mais levado pela água do que nada, é semelhante ao que Jesus está falando aqui. É o que ele está propondo, né? É o que ele está propondo. Né? Ele vai ter em outros momentos, né, cara? Aquele que não vier após mim tem que negar a si mesmo, tomar a sua cruz e me seguir. Sabe? Negar a si mesmo é tipo assim, cara, eu tô vendo um negócio ali e tal, é um problema, eu não vou resolver, porque eu entreguei e eu tenho que confiar. É isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, falou, cara não, ele falou, Deus, seja feita a tua vontade. Ele não falou cara para Deus. Ele falou, Pai, seja feita a tua vontade, né? Assim na terra como é no céu. É esse nível de profundidade no sentido de eu confio o suficiente para saber que o que eu tinha para fazer, e a gente vai entender aqui, né? Que confiar em Deus não é ser passivo, não é não fazer nada. Isso, vamos chegar lá. É fazer a nossa parte, né? A gente vai chegar lá. Mas por mais que eu não saiba como, quando, ele tem que fazer. Se ele prometeu, ele vai cumprir. E o que ele prometeu as coisas essenciais. Comida, bebida, roupa, ou o que for realmente necessário para os nossos dias. Eu não tenho ar-condicionado. Isso não é necessário. É ruim ficar sem o calorzão e tal. O calor do Shell. É um conforto bom que o cara gosta de ter, né? Mas não é necessário, né? A gente pode trabalhar para ter, pode, mas não é isso que Jesus está falando. Ele está falando das coisas necessárias para que a gente tenha vida sem passar necessidade, né? Mas vamos avançar então? Um detalhe que é importante. Acredito que seja importante e acredito que seja o momento certo, porque a gente já está encerrando aí o capítulo 6 e, sei lá, talvez vai ter mais 2 ou 3 episódios no capítulo 7. Se não ficou claro para ti que está com a gente aqui, seja nos vendo no YouTube, seja no Spotify nos ouvindo, a proposta de Jesus é para uma vida profunda. Sim. A proposta de Jesus é para uma vida profunda com Ele, uma vida de intimidade com Ele. E a gente não pode, a gente não vai aqui, eu não vou, o Jader não vai, a gente não vai sofismar isso, a gente não vai diminuir isso. Então, por mais que o nosso trabalho seja simplificar o pensamento bíblico, e esse é o nosso trabalho, sim, a gente não vai dizer para ti que tu pode viver de qualquer jeito e tá legal. Não. Jesus, ele chama a uma vida íntima e profunda com ele, e essa vida demanda, requer, é um pré-requisito. Confiança. Tu tem que aprender a confiar. A gente tem que aprender a confiar em Deus. Por que é importante a gente falar isso? Por que eu julgo importante? Porque, cara, a gente está vivendo num tempo onde
o pessoal vai simplificando demais o que a Bíblia diz e começa a desdizer coisas que a Bíblia diz. Sim. É o lance do arrependimento, que a gente já trocou ideia aqui em outros momentos. Joga o arrependimento para frente. Não, vamos primeiro participar da igreja, depois a gente vê essa história de arrependimento. Não. Arrependimento sempre foi a primeira coisa, era o ponto de partida, era o pontapé inicial da pregação de João Batista, da pregação de Jesus, da pregação dos apóstolos, começava sempre no arrependimento. Sim. E a gente está em... A gente não, né? Não. Nós Lá... Uma voz atual. O evangeliquez atual joga o arrependimento lá para frente. Cara, vem para a igreja. Vem para a igreja e depois a gente vê o que dá. Não, Jesus não faz esse convite. Não. O convite de Jesus é para trilhar o caminho das bem-aventuranças, é subir efetivamente o monte e entender que eu não posso viver para as riquezas e para Deus. Eu tenho que fazer uma escolha. Qual é o convite que Jesus faz a escolher? É viver para Deus. Vivendo para Deus, eu não posso viver ansioso, preocupado com comida, bebida e vestimenta. Aqui tem um ponto importante que a gente não ressaltou ainda, e que não está no roteiro, mas agora tu estava falando e me deu estalo. Comida e bebida, para nós, tem um significado, para aquela época tinha outro. Assim como vestimento. Para nós tem um significado. Eu tô com a minha camisa aqui de 20 pila, que a minha esposa me deu do Naruto. Cara, é o que eu uso para trabalhar, 20 pila, irmão. 20 pila, tu acha que eu ia reclamar? Não, é essa mesmo. Ela me ligou, eu tava no... Abre aspas. Tava no centro, amor, tem a camisa de 80 e a de 20. A de 20. Tá, mas é do Naruto. Não dá nada. Azar. Vem. Ou a gente vai confiar em Deus ou não. A roupa, cara, hoje para nós não tem peso nenhum. Para aquela época, tu já falou isso. Já. Para aquela época, se tivesse, talvez teria até que pagar imposto sobre o investimento. É bem de penhora, né? Bem de penhora. Então, o que Jesus está falando não é tão simplório assim. Não é não. Naquele tempo, hoje ainda é talvez, mas naquele tempo tinha um peso muito maior. Quando tu fazia um grande banquete, o que significava? Esse cara tem muita grana. Tu tem que colher a azeitona para fazer azeite de oliva, farinha para fazer pão, gado tu tem que matar, tu tem que tirar o couro, tu tem que cortar, tu tem que botar no sal para preservar. Então o cara que oferecia um grande banquete era o cara rico. Sim. O cara que oferecia bom vinho, que tinha bebida, era um cara... uva pro vinho. Era o cara rico. Então, Jesus está falando o seguinte, não se preocupem com as riquezas. Não se preocupem em ostentar, não se preocupem em dar grande banquete, não se preocupem com essas coisas. Nem pelo vosso corpo, quanto o que vocês vão vestir. Ostentação de roupa, cara, para nós eu tô com a minha camisa de 20 pila, do Jader deve ter custado uns 25 talvez, mas naquele tempo era diferente. Sim. O que tu lembrou? Lembrando de uma série que eu tava assistindo essa semana. Meu chapéu. Carol, que é o cara do início do século XX ali, retratando os Estados Unidos na época da Grande Depressão pós-guerra ali, quebra da Bolsa de Nova York, tal, aquela coisa arada. E os cara do campo, assim, né? Aí tinha um casal, assim, jovenzinho, tava pra se casar, né? Estavam noivos. E a guria tava triste porque eles tava numa seca e o gado não tava tendo pasto para comer e tava começando a morrer, né? E aí eles começaram aí eles iam ter que passar 2 semanas fora para cuidar do gado, para levar para um lugar que tinha mais comida. E a moça tava triste que ia adiar o casamento dela. Aí a senhora mais antiga, assim, a esposa do fazendeiro chefe, assim, né? Chefe do cara que adiou o casamento. Ela falou, meu filho, quando a gente casa com um fazendeiro, a gente tem que entender uma coisa. O gado é mais importante que tudo. Toma! Cara, e naquele tempo era muito isso. Sim. Sabe? A importância dessas coisas. Só que Jesus vai dizer, no final do verso 25, que é o que a gente leu, é uma pergunta, a Bíblia Viva até traduz já como uma frase afirmativa. Não é a vida mais importante que o alimento e o corpo mais importante que a roupa? O que Jesus está dizendo? Cara, o fato de Deus ter dado vida a vocês vale muito mais do que a comida que vocês comem. O fato de Deus ter dado a vocês um corpo, esse corpo vale muito mais do que a roupa que vocês vestem. Se Deus deu essas coisas, certamente Ele dará as outras.
O problema do ansioso é que, a gente estava pontuando, primeiro, ele não descansa nunca, ele está sempre querendo providenciar as coisas pelas próprias mãos. Sim. Segundo, ele não sabe esperar, ele só acredita naquilo que vê, naquilo que toca, naquilo que é palpável. E isso é um depoimento contra a confiança e contra a fé bíblica. Uhum. E aí agora a gente vai ver por que isso é uma impossibilidade, por que a fé bíblica é uma impossibilidade. E esse é o terceiro ponto, esse é o terceiro problema do ansioso. A fé bíblica é uma impossibilidade para ele. Hebreus capítulo 11, verso 1, vai ter a definição bíblica de fé. É muito mais profundo do que mera crença. Por quê? Porque eu posso acreditar que essa caneca é azul, mas eu estou acreditando porque eu estou vendo. E o texto vai falar sobre outra coisa. Não é sobre crença. Crença, eu posso acreditar só naquilo que eu vejo. Sim. Eu posso acreditar só naquilo que eu sei. Só naquilo que eu sou capaz. Eu acredito que a Terra é plana porque eu só vejo ela reta. Eu não voo, eu nunca vi ela redonda. E a gente vai chamar o Super Xandão aqui para achar que é verdade. Me ajuda aí então. Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Toma. Cara, fatos que não se veem. Explica agora. Pá, que loucura. Deixa eu lembrar como é que tá aqui na É a King James. firme convicção, acho que é a profunda convicção. Que loucura, cara. Hebreus 11, 1, agora na King gloriosa James. King James. Ora, toma, a fé é a certeza de que haveremos de receber aquilo que esperamos. E é a prova daquilo que não podemos ver. É certeza de receber o que esperamos. Tu acha que alguém ansioso vai viver esse nível de fé? Não. Não, por quê? Porque ele não consegue esperar, que dirá ter certeza de que ele vai receber aquilo que ele espera. Entende? Uhum. É uma impossibilidade. O texto é uma impossibilidade na vida de alguém ansioso. Uhum. Por isso, Jesus abre o primeiro portanto que tu marcou. Não andem ansiosos. A ansiedade, ela depõe contra a verdadeira fé bíblica. E ele fala, não andem ansiosos com as coisas básicas. Uhum. Né? Porque o pai de vocês, né? Uhum. Ele vai falar, vai cuidar, vai providenciar. Uhum. Então, isso é uma coisa que a gente vai ver, a gente tem um certo nível de responsabilidade, um certo ponto. A partir daí, o cristão, o que crê em Cristo de fato, como tu falou, não uma mera crença. Ah, eu acredito que essa tua camiseta é preta porque é como eu vejo ela. Uhum. Lembra da história do vestido rosa e azul, dourado e branco? Tinha uma foto, um tempo atrás na internet, que tirava, e tinha gente que enxergava que era azul e branco, e tinha gente que enxergava que era rosa e dourado, alguma coisa assim. De vestido eu não lembro, eu lembro de sapato. Ah, é? É, sapato que tu, dependendo do lado do cérebro mais funcional, uma cor diferente. Entende? E é uma crença. Uhum. Entendeu? Tá vendo? E tipo assim, eu acredito em Jesus, eu acredito na Bíblia. Tá, beleza. Mas tu acredita ao ponto de que tu vai fazer tudo o que tu puder fazer e tu vai ter o que comer? Tu vai ter o que vestir? Tu e a tua família vão ter onde morar? Por mais que tu esteja desempregado, que a inflação, como já teve no Brasil aí a 1000%, acho que já teve nos anos 90, né? Tu vai ter o que comer. As circunstâncias podem estar um caos, teu país pode estar numa guerra e tu vai estar confiando nele? Esse é o ponto, sabe? Esse é o nível essa é a diferença, eu acho, de confiança em fé. Na hora da prática a gente vê até o que é o que, né? Então acho que isso é o que vale destacar. A fé de Hebreus, a fé bíblica, ela é a convicção, a profundidade, é saber esperar mesmo naquilo que tu não vê, não sabe como vai acontecer e nem quando. Vale também a gente ressaltar em quem a gente está confiando e em quem a gente está esperando. Sim. A fé bíblica não é positivismo. Não. Não é otimismo. Não. E a fé bíblica não é, como muitos coaches ensinam já há muito tempo, e hoje isso ganhou muita proporção, acredite em si mesmo. Não é isso. Não. Não é extraia o seu potencial máximo e enriqueça. Não é isso. A fé bíblica é cara, eu
tenho certeza de que eu vou receber o que eu espero de Deus, em Deus. Sim. E é para esse tipo de fé que Jesus chamou os discípulos, é para esse tipo de fé que ele está chamando a multidão que está no Sermão da Montanha, e é para esse tipo de fé que ele nos chama. Ah, Zeca, mas aí é muito mais profundo do que eu achei que estava a nossa relação biblicamente comigo aqui. Sim. Acho que é o momento oportuno para a gente te dar essa notícia. A fé que Jesus tem, ela é profunda. O que ele te chama para viver é profundo. A gente vai ter alguns textos que vão falar sobre o que é a relação da ansiedade do cristão, né? O que a gente deve substituir essas preocupações, o que elas devem tomar lugar no nosso coração, né? A gente tem um texto de Filipenses 4, bem famoso, do 6 até o 7. Diz assim: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante do teu coach favorito, não, diante de Deus, os pedidos de vocês, pela oração, olha a relação com o que Jesus falou, e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Como é que diz a tua aí? Não andeis ansiosos por motivo algum, pelo contrário, sejam todas as vossas solicitações declaradas na presença de Deus por meio da oração e também de súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e também os vossos pensamentos em Cristo Jesus. O que faz oposição nesse texto à ansiedade e à preocupação? A paz de Deus. Aham. Oração, a paz de A Deus. oração é o meio pelo qual eu vou apresentar essa ansiedade, o meio pelo qual eu vou declarar diante de Deus o que aflige o meu coração, a minha vida, a minha família, o meu trabalho, mas o que contrapõe a ansiedade nesse texto é a paz de Deus. Por isso, de novo, a gente vai bater na mesma tecla. A fé bíblica, ela, cara, é uma impossibilidade na vida do ansioso. Só experimenta essa paz de Deus, cara, quem crê nisso, quem crê na Bíblia como um todo, quem crê no Evangelho como um todo. É muito legal, como tu ressaltou, a gente perceber que Paulo fala, aqui é Paulo, né? Filipenses, quem escreve é Paulo. Paulo falando sobre ansiedade, ele conecta com oração e é curioso, mas não é coincidência, que Jesus conecta no mesmo capítulo, no mesmo trecho que a gente está trabalhando. Ele já falou de oração e agora ele está falando sobre ansiedade também. Isso é E Jesus fantástico. apresenta a súplica, né? O pão nosso de cada dia nos dai tá lá. Hoje. O pão diário, né? Tá lá. Então, é muito essa questão de, cara, apresenta diante de Deus. Paulo, acho que vai destacar uma coisa que eu gosto bastante, cara. As ações de graça. O mesmo Paulo vai falar, Filipenses, acho que 2, se eu não me engano. Façam tudo sem reclamações. Substituir, mas eu não tenho que comer, os boletos vêm tal dia, eu não consigo emprego, eu tô naquilo. Cara, obrigado, Senhor, porque eu tenho que comer, tive que comer até hoje. Obrigado, Pai, que eu tenho que vestir, por mais que o tênis tá ruinzinho, tá apertado, tá com a sola gasta, ainda tenho. E confiar. E aí, automaticamente, e não é, claro, não é um simples mudança de pensamento, como tu falou. Não, é ter certeza. Cara, tá escrito, vai acontecer. Tenho certeza que se eu fizer a minha parte, aquilo que Deus mandou fazer, a providência vai vir. Né? E a gente vai destrinchar daqui a pouco o que é a nossa parte, mas acho que esse é o ponto, cara. Troca a ansiedade pela confiança firme em Deus. É o videozinho da criança fechando o olho e caindo, confiando que alguém vai segurar ela. Cara, fez a parte, dorme que vai ficar tranquilo. A gente tem um texto de Provérbios lá também que nos ajuda nesse assunto. Provérbios é muito bom. Cara. Provérbios 12, 25. Cara, de novo, assim como os Salmos, a gente colocou só o 37, 5. Teriam outros vários. Provérbios é a mesma coisa. A gente pegou um texto que nos ajuda a compreender esse assunto, mas se tu te atentar, se tu tem o hábito de ler Provérbios, tu já sabe disso.
Tem muitos textos te convidando a confiar em Deus, a não viver ansioso e tudo isso que a gente está falando. E tu vê, né? Milhares e milhares de anos escrito atrás e o cara já cantou a pedra. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. E aí, olha que legal. Um dos pontos principais do texto de Filipenses, a carta de Filipenses, que Paulo repete praticamente em todo o capítulo, é alegrem-se. E é o mesmo Paulo que vai falar sobre ansiedade. Tu vê como, cara, é o que tu falou, é curioso, mas não é coincidência. A ansiedade no coração pode abater alguém. Eu já tive algumas vezes em pronto-socorro de hospital e tipo, uma menina jovem, cara, numa cadeira de rodas, assim, não conseguindo andar, sendo praticamente carregada. Tu não via braço quebrado, tu não via... Cara, crise de ansiedade, sabe? Se Salomão já tá falando isso milhares e milhares de anos atrás, imagina hoje com o nível de informação e toda essa questão que a gente falou de redes sociais e as telas causam na gente, como faz mal, né? Mas sempre tem o lado oposto. Uma boa palavra traz alegria. Hoje, o que é a boa palavra? Cara, para nós, não sei se é exatamente o que Salomão, mas certamente ele tinha a palavra de Deus em mente. Cara, é a palavra de Deus. É a confiança, depositar a confiança que não é só mais um livro, não é só uma coisa bacana. Isso daqui a gente não tá fazendo, gente, por benefício próprio, a gente não tá fazendo porque a gente ama a teoria da conspiração ou coisa do tipo, não. A gente crê profundamente que isso aqui é real, isso aqui mudou a minha vida, mudou a vida do Zeca. Muitas vezes a gente briga com nós mesmos por causa do que está escrito, quando tem algo que a gente deveria fazer e não está fazendo como Deus pede. Esses tempos eu tava agora, semana passada, fui na rodoviária, tava na rodoviária para viajar, né? Desci do Uber, chutadão, né? Preciso comer um negócio ali rápido, pegar meu ônibus e um senhorzinho ali, opa, tenho que comer, cara, me ajuda aí com dinheiro que eu vou comer. Não tenho. E pensando o quê? Na minha carteira não tem dinheiro para dar para ele. Só que eu tava indo em direção à lancheria ali para comer um negócio e entrar no ônibus, né? Aí eu parei no meio do caminho. Aí te lembrou de Mateus. Aí eu lembrei biblicamente, lembrei de Mateus. Cara, não foge de quem te pedir nada. Tem aquele gordo barbudo. Aquele gordo barbudo falou no podcast. Seja generoso com quem Aí eu falei, pedir. cara, mas se eu vou comer e vou passar no cartão, eu posso comprar para ele. Aí fui lá, não, vem cá que eu pago uma coisa pra ti. E comprei ali a mesma coisa que eu acabei comendo. E não tô falando isso pra me gloriar. Mas, cara, custa 15, 20 reais que a gente dá. Sim. Mas eu acho que o pior, claro, que dinheiro é importante quando faz falta e quando o cara que passa necessidade, mas é dizer não pra si mesmo. Eu, no reflexo, o cara não tem dinheiro porque eu não tinha dinheiro físico pra dar. Mas eu falei, tá, mas eu tô indo comer e eu vou passar o cartão e eu tenho como pagar pro cara. Então, tá, vem cá. Aí voltei, vem cá. Né? Eu acho que esse é o ponto, né? É legal também a gente perceber que o mesmo Paulo que fala sobre ansiedade e alegria, do mesmo jeito que Salomão falou, Sim. O mesmo Paulo vai falar sobre contentamento, né? No mesmo capítulo. No capítulo 4 ali, a história do tudo posso naquele que me fortalece. Isso, cara, isso é interessante a gente perceber, vale a pena a gente entender essas conexões que a Bíblia vai fazendo e essas ligações que o texto vai fazendo. Uma coisa que é importante, e talvez seja um momento até da gente pedir, até em função lá do episódio que a gente quer gravar depois com respostas, deixar para o pessoal em aberto a possibilidade de daqui a pouco nos comentários aqui contar pra gente como vocês lidam com ansiedade, daqui a pouco nos contar um caso que tu teve de crise de ansiedade. E a gente vai fazer um episódio e certamente se tu comentar a gente vai falar sobre essas coisas, quem sabe. Quando o Ramon nos sugeriu, né, da gente fazer esse episódio especial só com perguntas e respostas, um dos motivos que ele deu eu achei legal, que é respondendo o que cada pessoa vai comentando, a gente vai acabar recapitulando quase que toda a série, né? Sim. Vai ir vindo essas coisas que nem agora. Tu lembrou do que a gente falou em Mateus 5 sobre ser generoso, sobre não fugir de quem nos pede nada.
Então, cara, deixa o teu comentário aí, se daqui a pouco tu sofre com isso, ou se tu, como que eu superei, cara, deixa no teu comentário aí, isso vai ser de grande ajuda, não só na construção do conteúdo, mas isso pode ser edificante e abençoador na vida de outras pessoas que estão com a gente aí, que estão na mesa com a gente. Isso é a nossa tarefa aqui. Isso tem até uma história de provisão, como Sim, tu já contou aqui, né? sim. Uma outra série falando, acho que a série de Tiago. Tiago. Conta aí também, né? Isso é bom, é sempre bom compartilhar para edificar um ao outro. Bora seguir na leitura então? A gente parou no 25, né? Então eu vou ler aqui o 26 e o 27. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Fica legal esse observar, né? A gente estava conversando, a gente tem sempre a leitura com um dicionário bíblico aqui no aplicativo que a gente tem, e observar, um dos sinônimos que a gente estava vendo, ele é ver com a mente. Isso aqui é a cara do biblicamente, né? É tu ver e refletir, né? Eu estava comentando do Zeca, depois vocês procurem depois, não sai do vídeo. Um vídeo de um passarinho construindo o ninho dele. Tem o João de Barro, que chama aqui, acho que é só aqui no sul, porque eu perguntei para um paulista e não sabia o que era. Deve ter outro nome. Construindo aquele ninho que é uma oca de terra, assim, cara, é incrível. Tu ficar observando ali rapidinho, ele trazendo as coisas, e é de pouquinho em pouquinho. A gente precisa observar, é legal observar as coisas como elas funcionam, como Deus criou ela, a natureza, né? Porque, cara, Deus é perfeito. O universo ele é milimetricamente exato para funcionar do jeito que ele é. Né? Se fosse, não vem com isso aí. Esse cálculo não deu certo. Design inteligente a gente pode falar agora. Terra plana não. Não pode. Derruba. Mas a gente precisa observar com a mente. Sabe? Por mais que às vezes a natureza acaba afetando pelas construções humanas, ela sempre tem um comportamento, né? A gente vai ver isso muito na Bíblia e é legal conversar, mas observar com a mente o quê? As aves, cara, o passarinho vai lá, ele vai na árvore, que não foi ele que plantou, não foi ele que regou, opa, lá tem a frutinha, tem o galhozinho para eu construir meu ninho, tem isso, tem aquilo, vou lá ciscar a terra que tem a minhoca para os filhotes, tô tranquilo. Esse observar com a mente fala de não meramente olhar algo, não meramente ver algo, mas observar com a mente é ponderar, é perceber a nuance, perceber o detalhe, perceber, caramba, olha como esse passarinho está trançando o ninho para que ele fique coeso. Caramba, olha como o João de Barro está construindo o ninho. Isso é o que Jesus está falando. Quando ele fala para a gente observar as aves do céu, não é meramente, olha que bonitinho Deus fez. Não, pensem sobre isso. Pensem sobre como Deus sustenta as aves. E ele dá o exemplo, né? Elas não semeiam, elas não colhem e elas não têm armazenamento em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Não tem de vós, é uma pergunta retórica, muito mais valor do que as aves? Em outro texto, Jesus vai dizer que sim, nós somos muito mais valiosos do que as aves do céu. Então, não é meramente olhar, que bonita a natureza. Não, Jesus está fazendo um convite ao raciocínio, um convite ao pensamento. Caramba, é interessante isso, eu não preciso viver ansioso, eu não preciso estar preocupado com essas coisas, porque o mesmo Deus que sustenta vai também me sustentar. E eu tenho muito mais valor, e se tu tem alguma dúvida disso, sim, tu tem muito mais valor do que qualquer animal terrestre, marinho, e se tu é pai de pet, cara, tu vale mais do que o pet, sem dúvida nenhuma. Sim, com certeza. O que tu tava te rindo aí? Não, eu tava lembrando do pai do pet. Exatamente isso. Tu não teve coragem, não? Não, só lembrei. Eu sabia onde tu ia chegar. Eu vi a escadinha sendo construída. Meu Deus do céu, cara. Dali gurizada, Jader do Biblicamente Podcast. Muito obrigado por assistir o episódio até aqui. A gente espera que ele tenha acrescentado a tua vida de fé. Eu tô aqui só para avisar que vai ter uma próxima parte desse episódio, então fica ligado nas nossas redes sociais, no YouTube, Instagram, Spotify, já segue a gente lá, ativa o sininho e tudo aquilo que
envolve a rede social, e fica de olho que nos próximos dias a gente vai postar a próxima parte. Aquele abraço!